Bom, se você já é inscrito nesse canal, com certeza você já conhece ou já ouviu falar sobre fundos imobiliários. E se você já ouviu falar sobre esses fundos, com certeza você já ouviu falar sobre o MXFR11, que é o maior fundo imobiliário de papel em número de cotistas e é um dos mais antigos da bolsa. E hoje eu vou te falar a minha opinião, se ele ainda vale a pena, como ele funciona e como ele remunera os seus cotistas. Então fica comigo que esse vídeo vai ser muito interessante. Então vamos lá. Eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade e eu peço para você também me seguir lá no Insta, porque lá é mais fácil ter contato comigo, quiser tirar qualquer dúvida ou me acompanhar, segue lá no Insta, que lá é muito mais fácil estar respondendo vocês, ok? Para você que visa a sua independência financeira, a sua independência geográfica, a sua independência de tempo, eu peço para você que se inscreva nesse canal, porque aqui a gente vai falar muito sobre como alcançar a sua liberdade e como você pode dar os seus primeiros passos e construir sua riqueza e assim comprar sua vida mais plena lá no futuro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é só mesmo para esclarecer um pouco das ideias de quem ainda tem dúvidas de como funciona fundos imobiliários. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, como eu falei, o MXFR11 é o maior fundo em número de cotistas do Brasil. Ele não é o maior em valor de patrimônio, mas sim em quantidade de cotistas. Isso traz uma certa segurança para quem está começando. Eu mesmo, quando eu comecei, foi o meu primeiro fundo. Eu me lembro que eu comprei duas cotas desse fundo porque de fato era um dos mais fáceis de encontrar conteúdo e também para quem está começando, ele passa uma certa segurança por ser o maior em número de cotistas. Então foi o primeiro fundo que eu comprei para minha carteira e eu tenho até hoje. Comenta aqui embaixo qual foi o seu primeiro fundo, se você ainda tem, ou se você comprou o MXFR11 e quanto que você pagou. Vai ser muito interessante para a gente saber quanto você pagou e quanto ele está valendo hoje. Bom, olhando aqui para o site do Investidor 10, que é onde eu acompanho e atualizo minha carteira, a gente tem algumas informações interessantes que tem que ser levado em consideração desse fundo. Bom, primeiro a gente consegue ver aqui que o valor da cota está em 9,30, que ela está com um PVP de 1%, ou seja, está no valor mais ou menos considerado ideal. Tem uma liquidez diária de 10 milhões, significa que todos os dias são movimentados ali em média 10 milhões entre compra e venda de cotas. Isso também te traz uma certa tranquilidade se você precisar vender certas cotas, você vê que ele tem liquidez, que vai ter mercado para isso, ok? Teve uma variação de 0,76 ao ano, isso é bom, significa que ele está tendo uma certa valorizaçãozinha, mesmo que mínima. Quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve uma certa crescente, vem tendo uma certa crescente em relação ao valor da cota. Isso é muito bom, porque que é interessante um fundo de papel apresentar um certo valor crescente, porque o dinheiro que ele arrecada, ele normalmente repassa isso aos cotistas, ele não fica com esse valor para reinvestir. Então, para um fundo imobiliário, é muito complicado ele se valorizar ao passar do tempo, porque o dinheiro que ele pega, que ele poderia estar investindo em mais imóveis, mais CRIs, mais CRAs, ele repassa para o cotista. Então, para um fundo de papel que repassa o seu lucro e ainda está tendo um valor agregado e ainda está crescendo de preço, isso é muito bom para o cotista e para o fundo em si. Bom, aqui embaixo a gente vê que ele é um fundo imobiliário de papel, porém ele tem um mandato híbrido, ou seja, ele também aloca uma parte do seu dinheiro, além de papel, CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis agrícolas, além de letras de crédito imobiliários, que isso é um assunto para um outro vídeo, mas basicamente envolve o seu dinheiro em títulos de dívida, ou seja, ele recebe os juros dessas dívidas e repassa para os seus cotistas. Porém, ele se tornou híbrido e aí ele também investe uma parte desse valor em imóveis, recebe o aluguel desses imóveis e repassa para os seus cotistas. Aqui a gente pode ver o número de cotistas, o número de cotas emitidas, o valor patrimonial da cota, o valor patrimonial total do fundo e a gente vê aqui o último rendimento que ele pagou esse mês. Mesmo que recebíveis do passado não garantam recebíveis do futuro, olhando a média dos últimos 5 anos, a gente vê que ele sempre pagou 9 centavos, 10 centavos, o mais baixo aqui no ano de pandemia pagou 8 centavos, aqui mais para trás, lá no começo pagou 7, 6, mas ele sempre mantém ali mais ou menos o valor que ele já vem pagando, de 10 a 11 centavos. Isso também é bom.
Não é garantia, mas é bom ver que o fundo tem constância. Aqui, quando a gente olha certos índices, por exemplo, o IFIX, que é a média dos fundos listados na bolsa, e o CDI, a gente vê que o MXFR11 não mantém uma certa constância, mas ele está sempre ali seguindo mais ou menos a métrica do IFIX, ou seja, sempre que o IFIX valoriza, o fundo acompanha, sempre que o IFIX tem um declínio, o fundo também acompanha. Já o CDI com alta taxa de juros, logicamente ele vai ficar sempre apontando para cima. Bom, para as minhas considerações gerais, eu acho que esse fundo vale sim muito a pena ter na sua carteira. Por quê? Porque é um fundo que paga os seus dividendos corretamente, que ele já é estabelecido no mercado. Você recebe todo mês, sagrado, com as datas que eles programam para pagar. Então ele sempre paga na data certinha e esse pagamento é livre de impostos até a data que eu estou gravando esse vídeo. Para você que quer viver de renda, é um FII a se pensar. Tem outros FIIs interessantes na minha carteira que eu posso compartilhar, mas eu tenho sim esse fundo e estou muito satisfeito com ele. Agora vamos fazer um simulado aqui para ver quanto que a gente receberia de dividendos nesse fundo investindo um valor X. Aqui no site de simulador de fundos imobiliários, a gente simulando aqui o valor da cota, o valor do dividendo e colocando, por exemplo, um aporte de R$ 300 por mês, no total de 5 anos, nós teríamos um total investido de 18 mil, mais 6.478 de reinvestimentos já vindo dos dividendos, e estaríamos recebendo dividendos mensais de R$ 234,54. Isso seria o seu dinheiro trabalhando para você, sem que você precisasse fazer nada, e recebendo ali livre de impostos, todo mês pingando na sua conta. É ou não é de se pensar? Bom, então é isso. Eu sugiro que você estude sobre fundos imobiliários, porque é uma ótima fonte de renda passiva que não precisa da sua interferência ali todo dia para receber o seu dinheirinho livre de impostos pingando na sua conta. E é um ótimo lugar para se começar a investir, porque visando a sua independência financeira, receber um dinheirinho todo mês sem precisar trabalhar é ou não é maravilhoso? Então eu peço para você mais uma vez, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com demais pessoas que queiram investir, que queiram buscar sua liberdade financeira. Pelo seu tempo, eu agradeço e muito. Fico por aqui, nos vemos numa próxima e tchau!